Quando a vida quer te entregar algo, quem em você está disponível para receber? Vocês já tinham pensado em se fazer essa pergunta? A gente fala muito a respeito de agir pelo medo, construir a nossa vida pelo medo ou construir a nossa vida pelo amor e pela coragem, né? Mas quem recebe com medo e quem recebe com coragem, né? Existem padrões, né? E existem exceções também. Mas normalmente quem recebe com medo está preso em algum lugar do passado. E quem recebe com coragem já está num lugar mais presente. E é a respeito disso que a gente vai falar hoje, que a gente vai seguir falando durante a semana, porque na semana que vem, na terça-feira, dia 16, como vocês sabem, nós temos, sem ser amanhã, né, na próxima, nós temos o nosso workshop, que vai ser maravilhoso. Hoje eu vou falar mais dele para vocês também. Mas eu já quero colocar essa reflexão, né? Que desde a semana passada, mesmo a gente não tendo aula aqui, eu coloquei um texto, né? Mexeu com algumas pessoas mandaram mensagem para mim, e é um assunto que sempre movimenta. Esse assunto da gente olhar o que nós estamos vendo e tratando com maturidade, e o que nós estamos vendo e tratando com imaturidade. O que que a gente está realmente aberta para receber e o quanto ainda temos medo em alguns momentos das boas oportunidades, né? E isso passa por dentro de como acolher a nossa criança para poder receber a vida com mais amor, com menos medo e com mais maturidade. Porque vocês sabem que é a adulta que prospera, é a adulta que vive relacionamentos equilibrados, né? É a adulta também que sabe acolher a alegria da criança de uma forma madura, para não ser uma adulta muito dura com a vida também, para não se cobrar demais. Então, pode parecer repetitivo falar da criança interior. Hoje tem tantas e tantas pessoas falando da criança interior, né? Mas esse não é um assunto banal de forma alguma. Esse é um assunto sempre, sempre atual e necessário. Falamos aqui, já sabemos que até os 7 anos a gente vive uma fase de absorção total, é o que constrói o nosso lastro para a gente viver a vida, para a gente ver a vida, reagir à vida, construir a vida, decidir o que a gente quer. E a gente está lá no inconsciente dos traumas, ou a gente está aqui e agora, observando que vivemos uma nova realidade. Podemos mais, queremos ser mais felizes, né? Então, esse é o ponto que a gente quer trabalhar, tá? Boa noite a todas. Boa noite, Mari. Tô bem melhor, tô me sentindo bem melhor, assim. Passei a semana passada me equilibrando, né? Na sexta de tarde, no sábado, né? Que a gente fez um passeio, assim, eu me senti um pouco melhor, né? Mas vamos seguindo em frente. Ainda tem mais umas adaptações para fazer nesse tratamento, mas eu pedi para o médico para fazer um pouco mais para frente, para eu conseguir trabalhar bem, me equilibrar bem também, para fazer esse workshop, né? Passar meu aniversário, que é amanhã, dia 9 de junho. E daí, tranquilo, né? Vou poder fazer essas adaptações, aumento de doses e tudo mais depois, tá? Mas tá tudo bem, tá? Tudo bem, tudo pelo bem, descobrindo coisas que há anos eu tava querendo descobrir, né? Então, isso é uma coisa muito boa, a gente poder trabalhar num sentido de solução, se acolher também quando é preciso se acolher. E já tava com saudade aqui de estar dando aula para vocês, tá bom? Vamos para frente, então. O que que a gente vai conversar hoje, né? É, muito importante a gente observar que a todo momento a vida está nos dando algo, né? Seja como tu vê assim isso. Tem gente que acha que é Deus, que acredita que é Deus, né? O divino, os presentes da vida, o universo, né? Tem tantas e tantas coisas, mas a vida sempre está nos dando algo, né? Ou quem não se acorda para perceber isso, né? Pode perceber que a todo momento está acontecendo coisas na vida, né? Todas essas coisas, vistas como boas ou não, são um presente pra gente. Por quê? Porque é uma oportunidade da gente fazer algo com elas, da gente reagir melhor. É como se a vida o tempo todo nos testasse. Tudo é uma oportunidade, né? Tudo mostra que a gente pode viver uma nova fase, uma cura, um relacionamento mais saudável,
uma resposta que a gente está precisando dar, um caminho. Quando que isso vem mais pela dor? Na maioria das vezes, quando a gente demorou muito tempo para perceber os sinais. Daí alguns sinais mais leves se apresentam, a gente não percebe ou finge que não percebe, as coisas vão indo para frente, ou a gente tem medo de mudar, ou a gente não quer desapegar de velhos padrões, mas sempre, sempre a vida está nos dando algo, e sempre esse algo tem a ver com oportunidade, tá? E existe uma pergunta que poucas vezes a gente se faz: quem em mim está disponível para receber a vida e o que a vida me dá? Porque todos esses presentes, todas essas coisas da vida chegam e às vezes a pessoa tá tão agitada, tá tão no controle, tá tão desconfiada, tá tão presa nas dores antigas, ou tá tão obcecada por um jeito correto de receber aquilo, que recebe de outro jeito e nem percebe, nem reconhece as bênçãos que a vida está dando por ser diferente daquilo que está imaginando, por ser diferente daquilo que talvez estava sonhando. Mas quantos e quantos nãos na nossa vida são bênçãos. E também tem momentos que a gente nem lembra daquilo que pediu. Há 5 anos atrás, no ano passado, no mês passado. Tem pessoas que aqui agora estão recebendo tudo aquilo que queriam e não estão conseguindo, não estão conseguindo perceber ou não estão conseguindo vivenciar com alegria as vitórias por causa do estado de alerta, por causa das dores antigas, tá? Então, assim, nem tudo que chega é do jeito que a gente imagina, mas exatamente tudo que chega é o que é necessário para nós, por algum motivo que nem sempre nós conhecemos. E também as coisas que não chegam nem sempre são falta de merecimento, gente. Às vezes é falta de espaço interno de cada uma para receber. E esse espaço interno se abre ressignificando as coisas dentro da gente. Esse é um dos pontos centrais do nosso workshop da semana que vem, né? Volte para si, aprender a perceber qual a parte de você está reagindo diante da vida, se é a parte mais madura, se é a parte menos madura, e como que tu pode voltar para dentro de ti para um lugar mais adulto, mais amoroso e mais consciente para realmente receber a vida de um jeito que te faça construir no caminho que tu quer, tá? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa e eu disse para ela, né, para ela passar o filtro, que nem a gente faz nas aulas do grupo de constelação, né? Isso aqui que eu vou decidir, me leva para onde eu quero ou me leva para outro caminho? Então, o que que eu decido? A todo momento nós podemos estar nos auto constelando, né? Aí eu brinquei com ela, um exemplo bem básico. Despertou o celular, né? Ou despertou o relógio. Eu vou colocar o soneca mais 10 minutos. Se eu colocar mais 10 minutos de soneca, eu vou me sentir em paz? Ou eu vou me sentir incomodada e na correria depois? Vai fazer diferença ou não vai? Se o meu objetivo é ter paz no meu dia. Ah, não, se eu colocar o soneca e não levantar agora, eu não vou me sentir em paz, então eu levanto. É ou não é? Que a gente toma pequenas decisões e a vida nos entrega coisas pequenas em pequenas coisas na vida, o tempo inteiro, né? Dentro do nosso tempo de viver. E a gente não percebe que essas pequenas decisões fazem toda a diferença. Quem está reagindo com consciência ou não? Quando a vida começa a se movimentar, né? Não quer dizer que a gente tem que sair correndo, que a gente tem que controlar tudo e querer fazer um caminho só daquele jeito que a gente quer. Não quer dizer que a gente precisa sentir medo. Não quer dizer que porque algo bom está acontecendo aqui e agora, algo ruim vai acontecer depois. Quer dizer que o movimento da vida a gente pode observar de forma madura e ver o que nós queremos seguir. E o que nós estamos obedecendo quando tomamos essa decisão? A nossa criança com medo baseada no passado, ou aqui e agora, o que nós somos e a realidade da nossa vida. Porque existe um movimento que nasce da nossa conexão com a gente mesma e com o presente. E existe um movimento que nasce do medo, que é um movimento ligado ao passado, tá? Então, um movimento guiado vem com presença,
Pode até te dar frio na barriga, às vezes é uma coisa muito boa que tu desconhece, ou é algo que não é tão legal, mas que tu tem que resolver e tu vai buscar uma solução nova. Mas tem verdade, tem consciência, tem conhecimento. Já o movimento ansioso, ele vem da necessidade de se livrar, de controlar tudo, de prever, o medo de se machucar, o medo de errar, que tem momentos que tá mostrando o orgulho, o medo de ser rejeitada, né? Então, o que que está te guiando? E aqui começa mais uma pergunta importante. Quando a vida se movimenta, tu confia ou tu tenta controlar tudo e já criar milhares de cenários de terror dentro da tua cabeça? Como tu te sente quando tu recebe uma oportunidade? Tu pensa, será que vai dar errado? Quando alguém se aproxima contigo, de ti, né, com amor, tu pensa, o que que essa pessoa tá querendo? Será que ela vai embora? O que que ela tá querendo comigo, né? Onde que ela quer se aproveitar de mim? Como assim? Será que eu mereço ser amada desse jeito? Entendem? Quando algo começa a dar certo na tua vida, tu consegue relaxar ou tu fica achando que algo ruim vai acontecer? Entendem? E percebam que nem todo movimento precisa de pressa. Às vezes é simplesmente um movimento que pode ser até espiritual, de abrir um espaço interno para tu receber, para tu se dar conta, para tu ver qual é o próximo passo. Por isso é preciso a gente saber ter o equilíbrio de passar os filtros. Esses filtros são ferramentas dentro do nosso método do fluxo infinito de expansão. Ferramentas que são simples de utilizar. Nós podemos utilizar elas com responsabilidade. Dentro do fluxo infinito de expansão, antes de agir, a gente precisa olhar. Isso vem de uma consciência adulta ou isso vem de um padrão antigo? Porque o fluxo não é só movimento. Ele é a expansão com ordem, com presença, com posicionamento, com identidade. Lembram dos pilares? Com autoridade. Ele é a expansão com perdão, com ressignificar aquilo que é preciso, sem excluir nenhuma parte, né? Então é um tanto de coisas, né? Ó, a Gi falando aqui que ela pensou nisso hoje, sempre colocando em dúvida para nós, né? E às vezes torcendo a favor para os outros, né? Quando veio uma coisa ruim, às vezes tá sujeito a pensar assim, tinha que ser comigo mesmo. Parece que a pessoa até já esperava, né? Algo que não é bom. E quando é algo bom, se enche de dúvida, né, gente? Não precisamos fazer dessa forma, né? Como que a gente para de usar esse passado contra a gente mesma, né? Tudo tem a ver com amor e perdão. Tudo tem a ver com olhar com outros olhos e ressignificar. Porque uma das coisas que mais fecha as portas da nossa vida, que mais fecha o nosso corpo, que mais fecha, né, a nossa vida mesmo, né? Para receber as coisas boas é a culpa. Culpa por escolhas antigas, culpa por ter aceitado pouco em outro momento, culpa por não ter acertado sempre, culpa por ter se abandonado ou por sente que deixou alguém te abandonar. O que que eu fiz de errado para essa pessoa agir assim comigo? Culpa por ter reagido mal, por ser humana, né? Culpa por não saber amar melhor antes. Culpa por não saber colocar tudo em prática, aquilo que sabe de teoria hoje. Culpa por não saber se proteger nos momentos que precisava. Culpa por ter tentado controlar tudo e não ter percebido as grandes oportunidades que vinham fora do controle. Mas hoje a gente aqui quer propor uma visão mais madura. Talvez tu tenha feito o melhor que conseguiu. Talvez não, eu tenho certeza. Que tu fez o melhor que tu conseguiu com a consciência que tu tinha naquele momento. E aí, se a gente se voltar para a infância, entendam que um trauma acontece porque a pessoa não tem maturidade suficiente para lidar aquilo que foi exposta naquele momento que foi exposta. Então, ela lida com aquilo que ela tem, né? A falta de maturidade emocional de conseguir
processar, de conseguir resolver ou de ter um adulto que oriente naquele momento, de se sentir seguro em algum espaço, é o que faz a criança criar, vamos dizer assim, uma situação traumática, né? Então, naquele momento foi o que a criança conseguiu fazer. Hoje, tu tá fazendo aquilo que tu consegue. Há um ano atrás, tu estava fazendo aquilo que tu conseguia, com as cartas que tu tinha para jogar, com o que era maduro em ti e com o que não era maduro em ti. Mas aqui e agora, tu tem condição de usar as ferramentas que a gente entrega aqui no método para agir, reagir, sentir melhor. Isso não significa negar a tua responsabilidade ou negar um problema, negar um sentimento. Não significa que tudo vai ser maduro ao mesmo tempo. Significa parar de se condenar e começar a se reposicionar. Porque o auto-perdão, ele traz esse propósito de parar de usar o passado como prova de que tu não merece receber aqui e agora o que tu já merece receber. Porque o boicote, ele vem disso, né? Da falta de perdão, de em algum momento tu pensar que tu não merece por causa daquilo lá atrás. Ou porque alguém disse, ou porque tu sentiu, ou porque tu errou, ou porque tu se expôs de algum jeito que tu não gostaria. E no workshop, quando a gente puder olhar para a criança interior da forma como eu estou construindo, eu vou trazer os pilares que a gente vai trabalhar no workshop para vocês essa semana, né? Uma coisa de cada vez, para vocês entenderem bem, poderem ver se vocês vão se identificar com isso, né? Não é para ficar presa no passado, é para entender bem, compreender, acolher de onde vieram certas reações e poder devolver isso à origem. E o que que é a origem, né? O que que é a origem? Que muitas vezes é até a gente mesma, dentro da gente mesma. Todos os nossos ancestrais vivem em nós, né? Sempre passa por isso. Então é devolver para a gente nessa fase adulta, né? Poder escolher diferente, poder não se apavorar com as histórias que a gente viveu, mas sim fazer algo com elas. Porque essas crenças infantis que tu ainda carrega são informações distorcidas a respeito de quem tu é. Quando tu foi criança, tu aprendeu algo a respeito de ti. Pelo que tu observou, pelo que tu ouviu, pelo ambiente, pelo olhar dos adultos, pelo tom de voz, pela presença ou não, né, pela ausência, pelo acolhimento ou não, por um momento que tu te sentiu rejeitada, pelo excesso de cobrança, pelo silêncio no momento que tu precisava falar. O medo de errar achando que tu não merecia ser amada, sendo quem tu é, né? Muitas vezes tu tirou conclusões erradas sobre ti mesma. Porque o que as pessoas estavam falando era a respeito delas, mas a criança faz o quê? Absorve. As pessoas que nos criaram provavelmente não sabiam que a gente era um espelho para elas, né? Então tem muita coisa dentro disso. Nós não vamos entender tudo do passado, mas aqui e agora nós podemos entender o que fazer com isso. E a criança pensa: se não me olham, eu não sou importante. Se brigam comigo, eu sou errada. Se eu preciso agradar para receber carinho, então eu sou amada quando agrado ou quando eu sou útil. Se eu fui deixada sozinha em algum momento, emocionalmente falando, que nem eu estava dando exemplo para vocês, então eu preciso dar conta de tudo. A criança, ela tira conclusões assim: isso é aquilo, isso não é isso. E é baseado em todas essas conclusões que tu está recebendo a vida hoje. Então, quem em ti recebe? O que que tu entendeu a respeito de ti? Que tu é suficiente ou não? Que tu incomoda ou que tu agrega? Que tu precisa agradar ou tu pode ser humana? Tu pode dizer não. Que tu pode errar ou que tu só pode acertar? Que tu precisa ser forte o tempo inteiro ou tu pode demonstrar vulnerabilidade? Entendem? Que tu merece receber o melhor da vida ou não? Que tu tem valor só quando tu cuida de alguém ou que tu tem valor também quando tu cuida de ti? Que quando algo bom se aproxima, tu pode acreditar ou tu tem que desconfiar? Quem em ti recebe esse algo bom quando se aproxima? A adulta consciente ou a criança que ainda acredita que não tem valor, né? E aqui a gente pode falar muito do pilar sistêmico dentro do fluxo, né? De encontrar a raiz. Não é culpar o pai, culpar a mãe, culpar a história,
mas entender essa raiz. A informação interna que ainda dirige as tuas escolhas, né? Porque tem coisas que a adulta tá querendo, mas a criança tá travando, entendem? Então, assim, nem toda reação que tu tem hoje nasceu hoje. A grande maioria delas não. Nasceu lá atrás. É eco. Deu uma criança que aprendeu a se proteger, né? Que aprendeu a se proteger do seu jeito. Ou falando demais, ou silenciando demais, se abandonando, ou querendo tudo do seu jeito. Porque às vezes a adulta quer prosperar, mas a criança sente culpa de crescer, fazer diferente daquilo que aprendeu. A adulta quer amar, mas a criança tem medo de ser abandonada. A adulta quer se expor sendo aquilo que é, quer crescer, quer ocupar seus espaços, a criança tem medo da rejeição. A adulta quer receber, mas a criança acredita que precisa fazer algo a mais para merecer o amor, inclusive o seu próprio amor. A adulta quer descansar, mas a criança acredita que só tem valor quando dá conta de tudo e fica exausta. Consegue entender? E vejam bem, não vamos entender errado. A criança interior não precisa desaparecer, né? A gente abandonar ela, não tem nada disso, tem muita coisa boa. Tem muita leveza, tem muita coisa boa que a gente pode aprender, agregando ela. Agora ela precisa parar de dirigir a tua vida com base na dor. Lembram que dentro do fluxo infinito da expansão a gente tem os quatro movimentos, né, que são os quatro pilares. O pilar sistêmico, que é de onde vem isso. O pilar posicionamento, que é qual lugar eu posso ocupar agora. Depois o pilar identidade, que é quem está reagindo em mim dentro de cada identidade. Quem sou eu, sendo mãe, sendo mulher, sendo profissional, sendo eu mesma, sendo amiga, né? E então vem o pilar autoridade, como eu escolho viver a partir da adulta que eu sou hoje, depois de ter passado por esses outros pilares. Esse processo, ele pode parecer uma coisa assim muito demorada, mas tem atendimentos que a gente faz, ou workshops mesmo, cursos, que a gente faz esse ciclo completo em um movimento. Em um dia da nossa vida, em um momento que a gente tem que resolver alguma coisa, a gente para e pensa assim, reage diferente e pensa: meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Era isso que eu tinha que ter feito e a partir de agora eu vou fazer assim. Porque eu entendi de onde veio, eu entendi como me posicionar, eu entendi essa identidade aqui, onde é que estava me levando, então a partir de agora eu sou assim. Eu sou autoridade nisso. Desse jeito, né? Faz sentido para vocês, gente? Tá? Vão escrevendo aí qualquer coisa. A criança é desconfiada, né, Mari? É. A gente já conversou algumas coisas a respeito disso, né? Sei bem como é que é. Tem coisas assim que eu tô relaxando mais agora, sabe? Tô relaxando mais agora. Mas a gente tem que estar sempre lembrando. Sempre, sempre lembrando. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Vamos lá. Eu quero fazer uma pequena prática com vocês agora, tá? Para vocês verem assim como se torna fácil quando a gente tem o conhecimento, né, dentro do método, a gente se observar, tá? Então eu quero que vocês por um instante assim fiquem numa posição bem confortável, fechem os olhos, tá? E comecem a se perceber. Respirar fundo, como sempre a gente faz, levar atenção para o teu corpo, observar como que tu tá, se existe leveza, se existe alguma tensão. Como que tu tá se sentindo de forma geral? E agora tu começa a imaginar que Deus, a vida, o teu divino pessoal, o universo, o que tu acredita que existe de bom nesse mundo que a gente vive, tá colocando um presente diante de ti. Se tu tá visualizando ou apenas sentindo, não tem certo ou errado, faz do teu jeito. Pensa que nesse momento tu tá recebendo um presente da vida, algo que tá te surpreendendo. Uma oportunidade, uma cura que tu quer, um relacionamento mais saudável, né? Uma pessoa, um trabalho, um up na tua autoestima, uma nova fase, uma mudança, uma resposta, uma orientação, uma direção. O que?
tu tá precisando, mais paz dentro de ti. Agora percebe no teu corpo se tu te abre ou se tu te contrai. Respira, sente o teu coração, sente a tua respiração, o que que acontece. Se tu sente paz ou medo, se tu sente confiança ou controle, desconfiança. Se tu sente gratidão ou alguma reação mais negativa. Percebe, sem julgamento. E te pergunta que parte de mim ainda tem medo de receber o que é bom. Que palavras dos padrões antigos aparecem quando algo bom se aproxima de mim. Essa reação, sou eu aqui e agora da minha adulta ou sou eu no passado, na minha criança? O que aqui e agora eu preciso fazer para receber as coisas boas da vida com mais amor e menos medo? Respirem profundamente. Respirem. Podem vir falando em voz alta ou internamente. Eu me perdoo por não saber receber antes. E hoje eu me abro para aprender a receber de um novo lugar. Percebam como que o corpo de vocês reage a esse movimento. Venham respirando, quando achar que foi suficiente, venham voltando devagarinho, cada uma no seu tempo, do seu jeito. Respirem. Depois eu quero saber essas reações que vocês tiveram aí. E nesse formato, mais ou menos nesse formato que a gente vai conduzir o workshop dia 16 na terça-feira, né? A gente vai olhar para essas partes internas que ainda reagem com medo, com culpa, com carência, com rejeição, com desconfiança, né? É acolher, organizar, ganhar mais autonomia. Porque vocês já sabem que a cura não vem só entendendo a origem, não é só constelar, né? Assim, a constelação é uma ferramenta maravilhosa que por si só já traria as transformações, mas existe um caminho dentro de ti que inclusive é químico, é neural, que repete os padrões, então a gente precisa trabalhar posicionamento, o dia a dia. Quando uma mensagem chega, como é que é tu reagir a isso? Que decisão ser tomada baseada em quê? Quando uma emoção toma conta, quando a vida te chama para crescer, o que que tu pode fazer, né? E a gente vai trabalhar de forma muito mais prática do que teórica, né? A gente vai trabalhar a linha do tempo da tua criança interior, a gente vai trabalhar a identificação da tua criança com o que que ela ainda se identifica, o que que ela sente que faltou, o que que ela está precisando, transformar essas crenças antigas, né? Cada pessoa que vier para o workshop vai receber um áudio personalizado depois de receber um formulário para fazer suas meditações depois do workshop. Então, cada uma de vocês vai receber um áudio exatamente com aquilo que precisa, né? Vamos trabalhar com objetos, vamos trabalhar com papel e caneta de forma simples, como a gente sempre faz, né? Então, cada uma vai receber o seu protocolo, né? De o que precisa fazer quando a sua criança ferida for ativada, né? Então, vocês vão, depois da participação do workshop, cada uma vai preencher um formulário e eu vou preparar essa meditação personalizada para cada uma de vocês, tá? E bem conectada, assim, aquilo que vocês estão precisando, tá? Então, se inscrevam, tá, gente? Se inscrevam. Quem é do grupo de constelação tá com 50%, né, de desconto aí, de bônus para vocês, porque vocês já estão aqui mês a mês comigo, né?
Para quem ainda não é do grupo de constelação, também está bem acessível. Depois vocês vão ter a minha orientação, meu acompanhamento, tá? R$ 120 o valor desse workshop, gravação disponível, tá? Depois eu vou trazendo durante a semana mais informações, tá? Mas eu quero que vocês fiquem, sigam refletindo nessa pergunta, né? O que que a vida está tentando te entregar que tu ainda não consegue receber, porque tu continua fiel às dores antigas? E o próximo passo, com certeza, não é fazer mais força, é simplesmente voltar para si, se perdoar, se escutar, atualizar as informações erradas que tu aprendeu a respeito de ti e conduzir a tua vida de forma mais madura, tá? Lembrando também que o workshop vai ser das 19 horas às 21h30. Vamos ter bastante tempo para trabalhar, tá? E é isso, gente, tá? Lembre que quando a criança é acolhida, a adulta pode viver, pode receber as coisas boas da vida, pode ocupar o seu espaço. E quando a adulta recebe e vive a vida, anda, tá bom? Que bom que fez sentido para vocês essa aula, tá, gente? Tô bem feliz, assim, porque esse é um assunto bem especial. Quando se aproxima do meu aniversário, eu sempre penso nessas questões da criança, eu sempre penso em mim, em primeiro lugar, né? E no que eu venho aprendendo a cada ciclo que termina e que recomeça na minha vida. Então, tem um significado bem especial para mim também esse workshop, tá? Venham, vocês não vão se arrepender, convidem outras pessoas, tá? É para todo mundo, mesmo quem não conhece o método, quem não me conhece, quem não conhece constelação. Ele é um workshop que todas as pessoas podem participar, tá? Então, façam esse convite, né? Que eu tenho certeza que é um presente para todas nós, tá? Uma boa noite para quem fica por aqui. Eu vou pausando a gravação aqui e vamos seguindo com o nosso grupo de constelação.